pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que os neurônios produzem eletricidade e ele funciona bem parecido com aquela fiação elétrica da tua casa? Exatamente isso. Quer entender melhor isso aí? Assiste a minha videoaula de hoje. É isso mesmo que você viu. Os nossos neurônios produzem eletricidade. Por dentro dos neurônios circulam cargas elétricas. E essa carga elétrica, obviamente, não vem da tomada, já que a gente não precisa de uma bateria, nem temos uma tomada para ligar aqui, né, e carregar. Nós não dependemos disso para viver. Então, de onde vem essa eletricidade? Ela vem da nossa alimentação. Sódio, potássio, cálcio, cloreto são eletrólitos que possuem cargas elétricas, cargas iônicas, né? Os ânions e os cátions. Então, à medida em que esses íons entram e saem nos nossos neurônios, eles produzem cargas elétricas. E, basicamente, a gente vai encontrar neurônio polarizado. O que é um neurônio polarizado? É um neurônio que tem mais carga elétrica negativa dentro dele e fora positiva. Ele fica ali, se a gente colocar um eletrodo, parecido com aqueles eletrodos que a gente vê voltagem de tomada, você vai ver que nos nossos neurônios, quando ele está nesse modo polarizado, ele tem aí uma voltagem em média, a depender do neurônio, obviamente, em média de menos 70 milivolts, tá? E esse menos 70 é porque significa dizer que dentro dele tem mais cargas negativas. Nesse momento, a gente diz que ele está polarizado. Algumas literaturas falam que o neurônio está em repouso, o que dá uma falsa sensação de que nesse momento ele não está fazendo absolutamente nada. E é mentira. Na verdade, o neurônio, quando ele está polarizado, ele não está sem fazer nada. Ele, na verdade, está produzindo proteínas, ele está fazendo transcrição, ele está fazendo tradução, produzindo seus neurotransmissores, colocando esses neurotransmissores dentro de vesícula. O que ele não está fazendo é levando alguma informação de um lugar a outro, que é a função dos nossos neurônios, levar informação de um lugar a outro. Nesse momento polarizado, ele não está fazendo isso. E, obviamente, não está fazendo isso porque não tem nenhum estímulo para ele levar para algum lugar. Quando ele recebe um estímulo, e aí esse neurônio é um neurônio sensorial, né, ele está recebendo um estímulo, ele vai ser mais sensível a uma coisa ou a outra. Por exemplo, neurônios barorreceptores são neurônios que percebem alteração de pressão. Então, eles estão, por exemplo, dentro de vasos sanguíneos, né? E aí, quando aumenta a pressão, ele percebe esse aumento de pressão. Ou quando diminui a pressão, ele também percebe. Nós temos, por exemplo, propioceptores, que são neurônios que percebem posição do nosso corpo. Então, quando a gente muda de posição, os propioceptores são ativados. Existem os nociceptores, que são neurônios que são sensíveis à lesão. Então, qualquer tipo de lesão que produza, por exemplo, substâncias inflamatórias, vai ativar esse neurônio. Na verdade, ele é um quimiorreceptor, porque normalmente ele responde a moléculas responsáveis pela inflamação, tipo bradicinina, histamina, que normalmente é isso que inflama o tecido. E aí ele percebe isso aí e ele, obviamente, vai responder a esse estímulo. Se ele for um fotorreceptor, ele vai responder à presença de luz. Ou seja, você já deve imaginar onde é que nós temos fotorreceptores no nosso corpo. Está lá na retina. Se ele for um mecanorreceptor, ele vai perceber estiramento, ele vai perceber informação mecânica. Eu vou dar um exemplo de um mecanorreceptor. Quando alguém toca a sua pele, é um mecanorreceptor que vai perceber isso. Seja lá qual for o neurônio que perceba qualquer estímulo, esse estímulo vai desencadear uma modificação na polaridade do neurônio e ele passa a não ser mais negativo dentro dele. Ele passa por uma outra fase, ele sai de polarizado e ele vai para a fase despolarizado. Ou seja, ele perdeu o polo dele. Qual era o polo dele? Negativo dentro, positivo fora. Com esse estímulo, o neurônio ele vai mudar o polo dele e dentro dele, que antes era negativo, passa a ser positivo, em torno de mais 20, mais 30 milivolts. Ou seja, ele perdeu a sua polaridade, por isso que a gente diz que ele está despolarizado.
Quando o neurônio está assim, você já pode imaginar que ele está ativo, ou seja, ele recebeu um estímulo e ele vai ou não vai passar esse estímulo adiante. Isso vai depender de algumas coisinhas aí, como por exemplo a intensidade desse estímulo. Se esse estímulo for suficientemente forte, é um estímulo que vai desencadear o impulso nervoso que vai levar essa informação, por exemplo, para o seu cérebro para você perceber o estímulo. Quando o neurônio recebe um estímulo suficientemente forte, o que acontece é o seguinte: nos seus dendritos e nos seus corpos celulares, se você não sabe o que é dendrito e corpo celular, assista a minha videoaula Tecido Nervoso, que está disponível numa playlist no meu canal, Entenda o Sistema Nervoso do Zero. Lá você vai entender que isso é uma parte do neurônio e é a parte responsável por receber as informações que vêm do ambiente ou até mesmo de dentro do próprio corpo. Quando nós temos então um estímulo suficientemente forte, os dendritos e os corpos celulares vão perceber esse estímulo e vai começar a entrar cargas positivas dentro desse neurônio e ele vai ser despolarizado. A despolarização que acontece nos corpos celulares e nos dendritos, a gente chama de potencial graduado. E ele é graduado, é chamado assim, porque ele é graduado mesmo, né? Então, se o estímulo for forte, o potencial graduado é forte. Se o estímulo for fraco, o potencial graduado é fraco. Quando o neurônio está nessa fase, esse potencial não é garantia de que realmente a informação vai ser passada adiante. Isso vai depender se esse potencial graduado for suficientemente forte, se ele atingir um mínimo necessário para que a informação seja considerada relevante o suficiente para ser enviada, por exemplo, ao cérebro, né? A gente chama isso aí de limiar. Quando o potencial graduado atinge o limiar, aí sim a gente vai ter um outro potencial sendo formado, também despolarizante, no axônio do neurônio, chamado de potencial de ação. Quando acontece o potencial de ação em resposta a um potencial graduado suficientemente forte, nós temos um impulso nervoso garantido e a informação garantida de que ela vai chegar sim no destino final dela, por exemplo, no nosso exemplo aqui, o cérebro, e consequentemente a percepção consciente desse estímulo. Vamos supor um toque, por exemplo. Você vai sentir esse toque se esse potencial graduado se transformar em potencial de ação. É a garantia de que essa informação elétrica ela vai ser passada adiante. Quando esse potencial de ação chegar lá no final do neurônio, numa região do neurônio chamada de terminal axonal, esse potencial elétrico vai provocar a entrada de cálcio dentro das nossas células, dos nossos neurônios. E esse cálcio vai ser responsável justamente por você eliminar um neurotransmissor na sinapse, que é a comunicação feita entre os dois neurônios. Não é incrível? Nós temos, gente, um estímulo, por exemplo, luminoso, um fóton de luz, sendo transformado em um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico sendo transformado em um estímulo químico. Afinal, esse estímulo provocou a liberação de neurotransmissores, que são moléculas químicas. Então, o que nós temos no sistema nervoso são transdução de sinais, que acontecem o tempo inteiro, mas o cérebro, ele só interpreta uma única linguagem, a linguagem universal, que é potencial elétrico. Ele só entende o que vem na forma de eletricidade. Uma coisa interessante do potencial graduado, aquele que é formado lá no inicinho, é que ele pode ser despolarizante, ou seja, estimulante, ou ele pode ser hiperpolarizante, ou seja, ele é inibitório. Quando o neurônio está inibido, ele está mais negativo do que o normal. Então, se o normal dele é menos 70 milivolts, quando ele está hiperpolarizado, ele atinge menos 90 milivolts, por exemplo. Lembrando que essas voltagens elas são variáveis entre as células. Quando o neurônio está assim, gente, ele está inibido. Significa dizer que mesmo na existência de um estímulo qualquer, este neurônio não responderá a esse estímulo. Agora você pode imaginar qual é o efeito dos anestésicos nos nossos neurônios nociceptores, aqueles neurônios que respondem à dor. O que o anestésico faz com esse neurônio? Hiperpolariza essa célula. Eu sei, gente, é muita coisa. Eu estou resumindo aqui, mas tem muitos detalhes. Como que esse neurônio promove essa eletricidade?
O que determina a entrada e a saída dos íons na célula, né? Como que o cálcio garante a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica? Tem uma série de coisas que eu não falei para vocês aqui nesse vídeo, mas eu quero dizer para vocês que boa parte dessas informações você pode saber gratuitamente na minha primeira live do canal, que vai acontecer neste domingo, às 18 horas, a primeira live a gente nunca esquece. Então, galera, eu espero vocês ali nesta live e vocês estão mais do que convidados. Convidem os familiares, convidem as pessoas que gostam de neuro e têm curiosidade de entender como que o neurônio funciona e principalmente como que ele se comunica, que é o tema da nossa live do domingo. Como os neurônios se comunicam por meio das nossas sinapses. Eu aguardo você neste domingo às 18 horas. Já pode entrar no link, né, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já pode clicar no sininho para você não esquecer do nosso encontro. E se você não puder assistir ao vivo, vai ficar gravado ali para você ver quando você tiver um tempo, beleza? Tem surpresinha na live, tem presentinho na live, mas só vai valer para aqueles que estão ao vivo comigo, hein? Então você não pode perder. Outra informação interessante é que isso e muito mais também vai estar disponível no meu curso online, que também está o link disponível na descrição desse vídeo. Eu aguardo vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.